Saudações, sacerdotisas iniciados. Eu venho aqui falar de um tema muito pertinente, que é sobre as ordens esotéricas que existem no Brasil e, sobretudo, qual que é a diferença de uma para a outra, o que elas propõem como vivência e experiência e qual a diferença do método e da teoria principal entre essas ordens de maior alcance. Vamos começar a falar pela maçonaria. No Brasil, há por volta de 200.000 maçons em quase 5.000 lojas, ou seja, no Brasil tem por volta de 5.000 cidades. Então, em quase todas as cidades vai ter uma loja maçônica. Não é em todas. Claro que nas capitais terão muito mais lojas, e nas cidades muito pequenas não terão. Quer dizer, então, que a maçonaria é a que tem mais presença em todo o território nacional. Para compararmos, os Estados Unidos têm por volta de 3 milhões de maçons, na Inglaterra por volta de 1,2 milhões de maçons e no Brasil 200 mil. No mundo, como tem 6 milhões de maçons, vemos que Estados Unidos e Inglaterra concentram mais na maçonaria, mas a presença da maçonaria no Brasil é muito relevante. O principal rito no Brasil é o rito escocês antigo e aceito. É o principal rito também nos Estados Unidos, mas não é na Inglaterra. Na Inglaterra é o rito de York. A maçonaria ela é baseada no cristianismo esotérico e na cabala judaica. Ou seja, esotéricos e místicos cristãos e judeus conviveram juntos e convivem juntos, e eu poderia dizer que também os islâmicos. Há muitas lojas no qual a comunidade islâmica é presente. Então diríamos que existe um misticismo cristão e judaico em relevância, mas também existe, se procurar bem, um misticismo islâmico, uma vez que todos são da corrente abraâmica. Na Rosa Cruz Amorque, eu diria que é a segunda ordem esotérica com maior participação no Brasil. Há por volta de 20.000 membros na AMORC, na antiga e mística Ordem de Rosa Cruz, em atividade nesse momento, no ano de 2025. Uma estatística que se encontra na internet. Então, nas principais cidades, nas maiores cidades do Brasil, é comum ter um capítulo Rosa Cruz da AMORC. Existem outras instituições Rosa Cruz que não é da linhagem da AMORC em atividade no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, como a Fraternita Rosa Cruz. A Rosa Cruz ela busca um misticismo cristão, porém sem identificação religiosa, e quando nós pensamos na AMORC, ela busca, sobretudo, o psiquismo e o mentalismo. Ela não tem uma prática destinada exatamente para a magia, mas ela enaltece a busca espiritual através da mística e da compreensão daquilo que nós chamamos da metafísica Rosa Cruz. A Rosa Cruz ela é baseada no mito de Christian Rosenkrantz, um alquimista alemão que desenvolve um método para achar a pedra filosofal, a pedra do movimento perpétuo, a pedra da sabedoria. Um tema muito comum em todas as ordens esotéricas. Existe o martinismo, principalmente derivado da Rosa Cruz, e a sua principal instituição é a tradicional Ordem Martinista, TOM, mas existem outras vertentes martinistas. O martinismo é baseado na obra de Saint-Martin, francês, que vai se difundir sobretudo com o grande mago Papus, também chamado como Papi. Particularmente eu gosto de chamar ele de Papus, uma vez que eu gosto de aportuguesar palavras estrangeiras, uma vez que eu ponho a proeminência da língua portuguesa. Então, esse grande mago, o Papus,
Ele, na verdade, é espanhol com carreira na França. A mãe dele é uma cigana espanhola e o pai é um francês. Ele nasce na Espanha, mas vive em Paris, França, e lá desenvolve uma maçonaria mística, o martinismo, e ele busca colocar nesses ambientes um pouco da magia cerimonial, sobretudo a teurgia, o que vai caracterizar muito o martinismo. Hoje, em 2025, ano que eu gravo esse vídeo, se volta à tradição da Golden Dawn. A Golden Dawn, que foi muito importante há 100 anos atrás, ela volta não como uma instituição que dá continuidade àquela Golden Dawn histórica, mas ela volta como uma tradição de conhecimento. E hoje no Brasil existem dois grupos relativamente pequenos em atuação, em São Paulo e no Rio de Janeiro. A Golden Dawn, sim, ela busca técnicas da alta magia. É uma ordem, então, que busca a magia operativa, baseada na magia cerimonial. Existe, principalmente em todas as capitais do Brasil, uma outra ordem que ela está entre, eu diria, a magia contemplativa, a mística, e a magia operativa. Entre a via cárdia, que é aquela muito utilizada no martinismo, que é o desenvolver os valores do coração, os caminhos do coração, através da inspiração, da intuição e do contato com o divino, e a parte operativa, ou seja, a magia prática, a intervenção na realidade. E eu estou falando do movimento gnóstico. O gnosticismo existe nas principais cidades do Brasil, principalmente nas capitais. Há por volta de uns 100 lumisiais hoje no Brasil. Eu diria que entre 5 a 10 mil gnósticos ativos, o que colocaria ali perto do terceiro ou quarto lugar em nível de membros em atividade. O gnosticismo, ele tem um papel importante na divulgação do esoterismo, e ele difunde, sobretudo, os autores Samael Aun Weor, Lakshmi Diamond Ray, e também Arnold Krumheller e o Mago Jeffa, sendo o Mago Jeffa e o Arnold Krumheller muito importantes nas vertentes do martinismo também. Ou seja, o gnosticismo do Samael Aun Weor, ele poderia ser categorizado como um movimento Rosa Cruz de natureza martinista, porém com algumas adaptações na América do Sul. Essas são as principais ordens esotéricas em atuação no Brasil, mas devemos citar outras também que são importantes. Nova Acrópole, um estudo mais filosófico e místico, muito atuante no Brasil, sobretudo desde a década de 90. Eu tive uma pequena participação na Nova Acrópole quando era adolescente. Vi algumas palestras, não fui iniciado. A eubiose, que é uma adaptação da Sociedade Teosófica da Madame Blavatsky, muito importante também no Brasil. Ela tem atuado, sobretudo em Minas Gerais, eu diria, nos últimos 20 anos, mas ali perto do começo dos anos 2000, ela teve o auge da sua força. Também perto do começo dos anos 2000, até um passado bem recente, próximo ao ano de 2020, mais ou menos, teve no Brasil, com uma força esotérica muito grande, o movimento da Figueira, que foi liderado pelo Trigueirinho, que foi muito importante também na história do esoterismo brasileiro, mas hoje o movimento da Figueira ele se inclinou mais a se tornar um movimento religioso, sobretudo pós o falecimento do fundador, o Trigueirinho. Mas devemos destacar a importância de todos eles. E vou falar um pouco agora da minha trajetória individual. Qual dessas ordens que eu participo e sou iniciado? Eu sou iniciado na ordem Demolei, comecei com meus 16 anos. Sou iniciado no Colégio dos Magos, a qual fiz a formação completa, assim como na ordem Demolei, fiz a formação completa.
Depois me iniciei na Cavalaria dos Companheiros de Jacques de Molay, que nós conhecemos apenas como Cavalaria, uma outra ordem paramaçônica, e me tornei maçom também. Sou iniciado no movimento gnóstico, onde eu fiz toda a carreira, primeira, segunda e terceira câmara. Fui instrutor por mais de 10 anos da Gnosis. Tive o prazer de aprender diretamente com os mestres Aron e Tawil e ver muitos outros mestres em atuação. Hoje sou ativo na Golden Dawn e na Rosa Cruz, além da maçonaria. Todas essas iniciações me permitiram a desenvolver uma ordem esotérica, que é a Ordem Hermética dos Mistérios Maiores, qual eu sou fundador. Aqui o nosso estandarte, a Fênix, o Menorá e o pentagrama. No centro, o caudiceu de Mercúrio e o olho que tudo vê. Então, uma ordem também do cristianismo esotérico, que estuda hermetismo e cabala, voltada sobretudo para magia prática, para a alta magia e para a magia cerimonial. E há um ano estamos em atividade. Já temos 2 lojas, uma em São Paulo e uma em Belo Horizonte. Estamos cada vez mais expandindo e adentrando ao mundo da magia. Então, por que nós fundamos a Ordem Hermética dos Mistérios Maiores? Justamente para fazer aquilo que as outras ordens não fazem, que é a prática da alta magia, da magia cerimonial, no qual nós desenvolvemos o modo operativo, mas também desenvolvemos os valores da via cárdia, ou seja, uma síntese do mundo esotérico no qual nós podemos praticar hoje. E se você está interessado para entrar na Ordem Hermética dos Mistérios Maiores, é necessário fazer a inscrição e participar da Escola Hermética de Alta Magia, onde nós oferecemos uma formação completa para se tornar um mestre ou uma mestra real e autêntico da magia. E você, que viu todo esse vídeo, está convidado a participar. Um grande abraço e fique com Deus. Paz inverencial.